Olá, garotada do céu! Pode uma santa ter uma tia santa? Será que isso existe? Ah, existe sim, senhor! Vamos conhecer essa história? Pode chegar que a nossa história já vai começar. Historinhas de montão, fé, partilha e oração. Vem com a gente evangelizar em coisas de missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa história de hoje é a história da Rainha Isabel de Portugal. E ela tinha já uma tia santa. Sim, Santa Isabel da Hungria. Eu já contei a história de Santa Isabel da Hungria aqui no canal. Acessa lá que vale a pena conhecer essa super história. Mas a nossa menina Isabel não nasceu em Portugal. Ela nasceu na Espanha, no reino de Aragão. E foi criada pelo seu avô. Isabel foi prometida em casamento ao rei de Portugal, Dom Dinis, que estava assumindo recentemente o trono. Ela casou com Dom Dinis e foi a rainha, lógico, de Portugal. E com ele ela teve 2 filhos, a Constância, que depois se tornou-se rainha de Castela da Espanha, e Afonso, que mais tarde se tornou também o rei de Portugal. O rei Dinis não era assim aquele exemplo de pai, de esposo e de rei, né? Ele era assim bem ambicioso, não dava muita atenção para os filhos e era muito infiel ao casamento. Entretanto, Isabel nunca desanimou. Ela, com a sua fé, ela rezava e fazia várias penitências e obras de caridade pela conversão do seu esposo. A Rainha Isabel de Portugal era muito devota de Nossa Senhora e foi ela que consagrou toda Portugal a Nossa Senhora da Imaculada Conceição e fez a primeira festa da Imaculada Conceição. Foi dia 8 de dezembro do ano de 1320. Quando Afonso, seu filho, cresceu, ele ficou muito revoltado com seu pai, o rei Dinis, por conta de tudo que ele aprontou e humilhava muito a Rainha Isabel. Então, Afonso decide enfrentar o seu pai. Dá para acreditar o filho querer enfrentar o pai? Pois é, isso aconteceu no reino de Portugal. Afonso reuniu um exército de homens que também não estavam lá muito contentes com o reinado do seu pai. E o seu pai reuniu o seu exército oficial, homens que estavam ali dispostos a lutar e a manter Dinis no trono, custe o que custar. Isabel sofreu muito com esse atrito entre pai e filho. Ela sempre ficava no meio tentando ali apaziguar, mas não teve jeito. Eles marcaram uma batalha. De um lado, Afonso com seu exército, do outro lado, o rei Dinis com o seu exército fiel. E eis que antes de começar a batalha, quando estava aquele silêncio, aquela concentração, Isabel chega no seu cavalo, rasgando o campo de batalha e fica bem no meio, entre o exército do seu marido e o exército do seu filho. Ela para com o seu cavalo bem no meio e tipo assim, se vocês querem brigar, vão ter que passar por cima de mim. Mas não foi bem assim não. Ela olha para o seu filho com um olhar de muita ternura e diz para Afonso, e fala assim: Afonso, olha à sua volta, veja o que você está fazendo. Pesa-te tanto obedecer ao teu pai? E que exemplo você estará dando para quando você for rei, sendo infiel ao rei que é o seu pai? Como que você vai querer que o seu povo te obedeça se você não obedece o seu próprio pai? E ela ainda acrescentou: então, meu filho, se não adianta os meus conselhos de mãe, nem o meu amor, olha pelo menos para Deus, tema a Deus, que olhará com desprezo para esse teu ato de tão injusto. Afonso é tocado por essas palavras da Rainha Isabel. E ele desce do seu cavalo, se ajoelha e pede perdão para o seu pai. E ali há uma linda reconciliação entre pai e filho, graças à intervenção de Santa Isabel. A Rainha Isabel era muito inspirada na sua tia, Santa Isabel de Hungria. E ela também fazia muitas caridades e era devota de São Francisco. A Rainha Isabel construiu vários hospitais, orfanatos, casas de auxílio aos pobres. Sempre tinha um coração muito aberto.
O rei Diniz aos poucos foi vendo a bondade da sua esposa e tudo que ela fazia pelo reino, e aos poucos foi também mudando seu comportamento e voltando para Deus. Depois que o rei morre, a rainha também renuncia ao seu cargo. Ela entrega a sua coroa numa capela de São Tiago de Compostela e vai para Coimbra morar num mosteiro das Irmãs Clarissas. Esse mosteiro ela que havia construído e vive ali por mais 11 anos. Vamos aprender com a Rainha Santa Isabel de Portugal a ter um amor por Nossa Senhora, a estar sempre disponível para o próximo, a ter um coração aberto e nunca, nunca, nunca desistir dos nossos, da nossa família. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Gostou dessa história? Então compartilhe com os seus amigos, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, ative o sininho e a próxima história você será avisado. Deus te abençoe, até a próxima história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.